A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Salmo, no Salmo 127, no versículo 1, no verso 1, que Salmo não tem versículo, é verso, que fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é o Salmo 127, no verso 1. Deus pediu que eu entregasse essa palavra para você hoje. Irmãos, quantas vezes nas nossas caminhadas, talvez não sejam todas as pessoas que passam por isso, mas tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que eu acho que deve ter tido uma vida meio que parecida com a minha. Eu enfrentei gigantes a minha vida inteira. A minha vida inteira. Se não fosse as mãos de Deus me guardar, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo. Já era lá na minha infância já ter morrido, né? Quando Deus fala aqui em edificar na palavra, em hebraico ela significa levantar, criar algo, erguer. Então Deus é o único que tem poder para fazer isso nas nossas vidas. Quando você tiver a consciência plena de que Deus pode, de que Deus faz, você vai comer o melhor dessa terra. Porque você vai deixar todas as suas preocupações nas mãos do Senhor, você vai deixar Ele trabalhar e você vai buscar nele o refúgio do tempo ao qual você espera, porque esperar é extremamente difícil. E nós precisamos da ajuda de Deus até na hora da espera, porque se Deus não nos amparar, não nos erguer, não nos levantar, nós não vamos conseguir continuar prosseguindo na caminhada. Porque são muitos levantes, são muitas situações que Satanás coloca na nossa vida. Ele vai criando situações para que a gente venha desanimar. Mas Deus manda falar para você que diante de todas essas provações que você está passando, que você não está entendendo o quadro que você está vivendo, que você anda questionando com o Senhor, ou circunstâncias que aconteceram por esses dias e você também não está entendendo, Deus manda falar para você o seguinte: você está caminhando para o teu milagre diante dessas provações. Essa tempestade que veio para a tua história não é para destruir você ou parar você no meio do caminho. É para Deus colocar coisas no lugar, é para Deus tirar aquilo que não vai fazer parte do teu cenário futuro, para que você possa viver o milagre. Tem pessoas que Deus vai deixar ficar aí no seu cenário para aplaudir o que Deus fez na tua história. Porque a pessoa é tão descrente e a pessoa muitas vezes ela até amaldiçoa. Então Deus permite com que ela fique aí para ela ver o milagre. São pessoas que duvidaram daquilo que Deus poderia fazer na tua história. Mas tem pessoas que vão ser nocivas na tua história. Vão ser nocivas quando você receber e tiver de posse do teu milagre. Aí Deus acaba tirando para que essas pessoas não venham atrapalhar a sua caminhada com Ele e que não faça com que você venha também perder o teu milagre. As bênçãos que Deus tem para derramar na tua história. E essa parte transitória, irmãos, acontece na nossa vida até com quem está no mundo. Até com quem está no mundo. A pessoa cresce muitas vezes, ela se distancia de alguns amiguinhos da escola, chega a adolescência, ela cria um ciclo de amizade enorme, anda com turmas, né? Chega uma hora que quando ficam mais velhos, cada um vai tomando um rumo, casa, isso acontece. Mas o nosso processo com Deus é um processo de proteção. É um processo em que Deus permite aqueles que edificam a nossa casa, que edificam a nossa vida ficar, aqueles que não edificam têm que sair. Mas se Deus não estiver no centro, não adianta você vigiar, não adianta você fazer as coisas pelas tuas mãos, não adianta você querer controlar os teus filhos com termos de amizade, não, porque tem que ficar aqui, tem que sair, tem que se posicionar, tem que ir para tal lugar, tem que estudar em tal lugar, não adianta. Porque cada um tem que ter uma história com Deus e é Deus que tem que edificar o lar. Então tudo aquilo que você for fazer, você tem que colocar Deus como prioridade na tua história. Entregar mesmo de corpo e alma, porque na hora que você tiver consciência de que Deus tem capacidade para resolver todos os teus problemas, você vai descansar em Cristo. Você vai falar: não, Deus tem capacidade para resolver isso aqui. Porque quando você não consegue, quem vai resolver é o Senhor. Quem vai resolver é o Senhor. E você vai estar vigiando, você vai estar querendo controlar tudo, mas se Deus não for o centro da tua casa, não for o centro da tua vida, você vai estar fazendo tudo isso em vão. A palavra fala, depois você vai lá e você medita sobre o Salmo 127. Lá fala. É em vão. Vigia a sentinela em vão. Você vai colocar aí, ó, tá vigiando, né? Os soldados estão lá vigiando os muros. Se Deus não estiver naquilo ali, uma hora o ladrão entra, o assassino entra, faz, acontece. Então nós precisamos ter Deus, porque Deus vigia, Deus vai além do que nós podemos ir. Você é um projeto do Senhor, então você precisa ter consciência disso. Ah, mas é muito demorado, missionário.
é muito cansativo, eu não vejo nada acontecendo. No plano espiritual está acontecendo. Tem coisas que aos teus olhos você não consegue ver, mas já está acontecendo. Está acontecendo ao teu redor, está acontecendo nos teus vizinhos, está acontecendo com algumas pessoas do teu trabalho e você não está vendo. Na hora que Deus começar a revelar, muita coisa já foi feita e nos mínimos detalhes que você nem desconfiava que Deus estava trabalhando, mas Ele estava trabalhando. Né? E nós precisamos ter essa consciência. Parar de fazer as coisas para Deus, irmãos, é loucura. O pouco que você pode dar, que a sua vida é uma vida de propósito. Você vai lá e faz para Deus, não precisa ficar revoltado e revoltada. Ah, não vou fazer isso para Deus mais porque eu não estou recebendo minhas bênçãos. Tem dia que eu estou exausta, cansada. Por mim eu nem gravaria o vídeo, mas eu tenho amor pela obra, eu tenho amor pela vida de vocês. Se eu sou um instrumento nas mãos de Deus, eu tenho que estar disponível a Ele 24 horas por dia. Então, engasgando, trocando as palavras, às vezes tropeçando na hora do vídeo, mas eu tenho que entregar. Eu tenho que estar na obra. Ah, não recebi todas as minhas bênçãos ainda, porque se eu tivesse concluído tudo com Deus, eu já não estava aqui mais, já tinha morrido. Mas eu tenho que confiar no Senhor, uma hora vai vir. Deus está preparando situações, Deus está montando circunstâncias, Deus tira pessoas da minha vida, traz pessoas para a minha vida para agregar, né? Então a gente precisa confiar no Senhor. E entender que Deus está dando livramento em tudo, Deus está caminhando em tudo. Então Deus está falando para você. Tem coisas que já está chegando na tua história. Você precisa exercer a tua fé, você precisa confiar no Senhor. E você precisa colocar Deus em tudo. Tem coisas na tua vida que não está dando certo, por quê? Porque você duvida da capacidade de Deus realizar isso na tua história. Você acha que você não precisa de Deus naquilo. Quanto mais você depender de Deus nos mínimos detalhes, Deus vai fazer parte de tudo e você vai ver Deus em tudo, em todas as circunstâncias da tua vida. Então pague o preço. É difícil hoje em dia quem quer pagar o preço, irmãos. E outra coisa, não fica se iludindo com coisas que você vê na internet, sabe? Porque às vezes você vê artistas que ganham dinheiro com coisas do mundo, com músicas mundanas, se vestem como as pessoas do mundo, né? Se comportam como as pessoas do mundo. E aí o que acontece? Elas cantam um louvor e lançam um vídeo na internet, ou elas vêm e falam um versículo, a pessoa está em pecado, Deus não ouve nem a oração daquela pessoa. Às vezes até canta com alguém que está no meio evangélico. Mas nós não podemos pegar a vida dessas pessoas como exemplo. Porque tem gente que chega para mim e fala que acha que pode viver as coisas do mundo e pedir as bênçãos para Deus, que Deus vai dar. Irmãos, não é assim. A salvação é individual. Se você não buscar a sua salvação, se você não buscar a sua libertação, você vai ficar aqui. Jesus já está voltando. E o que nós precisamos fazer? Buscar a nossa individualidade com Deus. O que Deus tem para mim? Não é ficar vivendo a vida do outro. Eu não estou criticando quem está cantando os louvores, que Deus alcance essas vidas e arranque do mundo, porque eles não querem perder o luxo deles, aí eles cantam as músicas mundanas, fazem os shows, induzem um monte de gente lá, depois vai lá e canta um louvor. Aí tem gente que está na presença de Deus, que conhece a palavra, às vezes até nasceu no berço evangélico, começa a se iludir com aquilo. Busca no Senhor, aí acha que pode ir no mundo, arrancar coisas do mundo e que Deus é um Deus de amor e que Deus vai vir, vai acolher, tem consequência. Todo pecado tem consequência, irmãos. Não existe um evangelho com facilidade, existe um evangelho de renúncia. Quando João Batista falava sempre, ele era odiado por quê? Porque João Batista pregava exatamente isso, a libertação, a renúncia. Arrependei-vos do pecado. Então arrependa-se daquelas coisas erradas que você faz, tente não fazer mais e busque no Senhor uma vida reta. Tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que não estão conseguindo receber, por quê? Porque você fica mais no mundo do que com Deus. E você já percebeu que lá no mundo você não recebe o que Deus te dá. Satanás não vai ficar dando bênçãos para você da maneira como Deus dá. Satanás não cuida de você como Deus cuida. Então deixa as coisinhas do mundo lá, larga para lá a sujeira, as coisas mundanas para lá e busque ter uma vida reta com o Senhor. Busca a sua salvação diante de Cristo, para que as coisas venham acontecer na tua história. Tem bênção chegando. Antes do final do mês terminar, vai ter bênção de Deus, vai ter resposta de justiça, vai ter bens materiais que está chegando na tua mão. Deus está entrando com socorro na tua história, tá? Mas Deus tem que ser o centro de tudo aquilo que você for fazer, porque senão vai ser em vão. Tudo que você fizer pela tua força. Não coloque a tua força mais. É a libertação do outro que você quer, deixe nas mãos de Deus. É um emprego que você quer, distribua o currículo e descanse e deixa Deus abrir a porta. É um curso que você quer, peça para Deus o recurso. Aprenda a descansar, mas coloque Deus no centro de tudo que você for fazer, tá? Tá chegando um momento aqui para você de resposta. Você está orando, você está buscando, a porta não está abrindo, mas a porta vai se abrir. Deus está mandando falar para você. Toma posse dessa palavra, descansa,
Se coloque em retidão para que você venha viver e comer o melhor dessa terra, no nome de Jesus.